Eu venho desenvolvendo na minha pesquisa já há alguns anos em História da Arte e tentando entender como que a gente constrói um campo menos hegemônico e centralizado num discurso artístico que muitas vezes é condensado ao sudeste do Brasil, a uma seleção elitista e que representa um recorte do campo visual que é de uma branquitude. Que traz um recorte curatorial composto por 3 mulheres de diferentes regiões do país, propondo um olhar que seja transgressor e transversal para essas obras. Então, participar do salão é conhecer a produção cearense, mas é também propor uma nova produção, uma nova narrativa, novos olhares para as artes, as poéticas e o campo das artes no Ceará e no Brasil. Foi um desafio porque entender a proposta artística não se limita apenas a olhar o trabalho, né? Eu acredito que é uma gama de elementos que também fazem parte dessa produção. E isso envolve saber quem é esse artista, saber um pouco dessa sua trajetória, como também tem sido o território e os cenários por onde esse artista tem passado, o que está se propondo. Enfim, eu acho que também traz essa visão mais ampla. Então, para isso, para que a gente tenha esse ambiente, esse universo, é preciso que haja pesquisa, é preciso que haja um tempo ali de engajamento para olhar o trabalho e entender as suas extensões. Então, acho que foi fazer um mergulho, de fato, nessas produções, ter um olhar atento, um olhar generoso também, entender, equalizar essa avaliação para que não seja uma avaliação de cima para baixo, uma avaliação hierárquica, mas que seja um diálogo, de fato, e uma valorização, um recebimento, um acolhimento do que tem sido produzido. Então, para mim foi uma experiência profissional importantíssima e que saio daqui muito feliz por ter tido contato com essas produções. Estou muito feliz também com a exposição, né, e com essa finalização do trabalho e o que tem sido, o qual ele se concretizou no momento também. Sendo sincera, eu tinha poucas referências, porque atuando num eixo sudestino, a gente não tem tanta absorção e tantos debates em torno, né, do que se produz no Norte e Nordeste, e assim também pensando que dessas regiões, e aí no caso do Nordeste a gente tem locais privilegiados também, dessa macro-região, e a qual não chegava para mim, então que estava sendo produzido aqui no Ceará, enfim. E o salão foi essa oportunidade de conhecer esse universo que é transformador nesse momento, então eu saio dessa experiência entendendo um pouco, né, o que é esse eixo e que é muito diverso também. O Ceará não é um só, são muitos Cearás, então a gente tem uma produção de interior do estado que é diferente da produção da capital, entender também quais são as inquietações que alimentam, né, e que chegam a esses corpos desses artistas a partir dos seus territórios, das suas vivências. A gente vê que os elementos que produzem, que trazem nas obras, também definem isso. Então a gente tem um salão de abril que é provocativo, é um salão que traz questões urgentes da atualidade e sobretudo traz para o contemporâneo e para a atualidade novas projeções de futuros para as artes com outros eixos. Então talvez inverter essas lógicas, transformar os periferia-centro, norte-sul e os campos ditos às margens, né, para essa centralidade do discurso. Eu vejo que há um movimento muito forte para a coletividade, e não só a coletividade enquanto produção artística, mas enquanto atuação.
E não à toa, essa edição do Salão de Abril parte de um coletivo de curadoras, né? Então também pensar a curadoria como um campo que não se produz sozinho, né? Que não se faz uma seleção com um único olhar e que não se produz uma exposição também com uma única mão, né? Então a gente tem uma série de profissionais envolvidos na efetivação desse salão e do mesmo modo eu percebo que os artistas trazem essa coletividade na produção, a materialidade dessas obras também, trazendo suportes menos rígidos e que saem daquele padrão clássico de suporte das artes eurocêntricos. Então se percebe nessas produções um desafio para o campo artístico em buscar objetos do cotidiano, objetos afetivos, também trazer narrativas que partam do eu, das próprias escrevivências, de olhares, né, a populações que muitas vezes não são apresentadas como conhecedoras, como sujeitos no campo. Então acho que eu vejo um movimento de deixar de ser o objeto de pesquisa e se transformar em sujeito, em donos de si, falar, enfim, exporem, eu acho que politizar de fato o campo artístico. São artistas jovens, para muitos é a primeira vez que estão participando de uma exposição da dimensão do Salão de Abril, o que abre portas não só para essa geração que está apresentando e que se insere nesse momento no campo das artes, mas para gerações futuras. Então, acho que é esse o legado que esse salão deixa e um pouco do que eu levo daqui do Ceará comigo.